Você não vai acreditar no que rolou na primeira semana de confinamento. O clima em A Fazenda já começou pegando fogo, e o público foi rápido no gatilho. Decidiu quem deveria ser o primeiro a dar adeus ao sonho de conquistar o prêmio milionário. E adivinha só, Gabi Lee, a cantora que entrou prometendo agitar o jogo com sua energia, acabou levando a pior e saiu com uma rejeição daquelas que ninguém esperava. Segura essa bomba, porque os bastidores desse resultado são ainda mais quentes do que a própria votação. Logo nos primeiros dias, Gabi Lee tentou mostrar carisma, distribuindo sorrisos e tentando se aproximar de todos os peões. Mas você sabe como funciona. Em um ambiente cheio de personalidades fortes, qualquer passo em falso vira motivo de julgamento. E não demorou muito para os atritos aparecerem. Fontes próximas da produção comentaram que a direção ficou surpresa com a rapidez com que ela se tornou alvo de críticas dentro da casa. Alguns colegas começaram a cochichar nos cantos, dizendo que ela era exagerada e forçada. Você já consegue imaginar a treta, né? Mas não foi só isso. Teve um momento específico que deixou a Pioa marcada negativamente entre os demais. Uma discussão acalorada durante a divisão das tarefas. Enquanto alguns peões defendiam que todos deveriam pegar funções pesadas, Gabi Lee se recusou a lidar com a lida das vacas, afirmando que não tinha experiência nenhuma. O problema é que a forma como ela falou soou arrogante para o grupo, e isso caiu como uma bomba no confinamento. Daí em diante, parecia que cada atitude dela era observada com lupa. Nos bastidores, o público acompanhava tudo e comentava nas redes sociais. Frases como "ela não tem humildade" e "já perdeu a chance" viralizaram rapidamente. E você sabe, quando a opinião popular começa a se formar, é difícil virar o jogo em tão pouco tempo. Para piorar, a Pioa também não conseguiu construir alianças sólidas dentro da casa. Ficou naquele meio termo, sem fazer parte dos grupos mais fortes e sem conquistar a simpatia do público aqui fora. Ninguém esperava que a rejeição fosse tão grande logo de cara. Alguns fãs chegaram a comparar essa eliminação com outras históricas, onde peões saíram cedo demais, sem nem ter tempo de mostrar a que vieram. E, claro, a internet não perdoa. Memes começaram a pipocar segundos depois da eliminação ser anunciada, reforçando ainda mais o impacto negativo. A pergunta que não quer calar é: será que Gabi Lee realmente merecia sair tão cedo? Ou será que ela foi vítima de um jogo de conveniências, onde os outros souberam aproveitar as falhas dela para se fortalecer? A resposta, meu amigo, ainda vai render muita discussão. E olha, o que vem a seguir promete revelar detalhes de bastidores que deixam essa história ainda mais intrigante. Ninguém esperava por essa. Quando o apresentador anunciou o resultado da votação, a reação dentro da sede foi de pura surpresa. O silêncio tomou conta do ambiente, seguido por aqueles olhares desconfiados que só quem acompanha reality show sabe interpretar. Gabi Lee, que entrou com a promessa de conquistar o público com seu jeito espontâneo, se viu diante de uma rejeição avassaladora. E não foi qualquer rejeição. Os números deixaram claro que o público não comprou o discurso dela. Foi um choque daqueles que gelam até os mais confiantes. Nos corredores da produção, o burburinho era intenso. Comentava-se que a equipe já previa um resultado apertado, mas nunca imaginou que seria tão desequilibrado. Um produtor chegou a soltar em tom de desabafo: "Essa saída mexeu até com a gente aqui dentro, porque o jogo muda completamente agora." E é verdade. A eliminação de Gabi Lee virou um divisor de águas logo no início da temporada. Lá dentro, a cena foi de cortar o ar com faca. Alguns colegas tentaram consolar a Pioa, abraçando-a rapidamente, mas ficou evidente que havia um certo alívio entre outros. A verdade é que Gabi Lee já vinha incomodando desde a primeira semana, e muitos viam nela um alvo fácil para desviar atenções. A eliminação, portanto, serviu como uma espécie de respiro para quem temia ser o próximo da mira. "Foi cedo demais, mas melhor ela do que eu", cochichou um peão para outro, sem perceber que as câmeras captavam cada detalhe. Enquanto isso, nas redes sociais a história era outra. Do lado de fora, a polarização era clara. Havia quem comemorasse a saída como justiça feita, mas também quem criticasse a rejeição, dizendo que a cantora não teve tempo de mostrar sua verdadeira personalidade. Alguns fãs apontaram até mesmo que ela foi alvo de uma campanha organizada,
com mutirões e hashtags pedindo sua eliminação. E você sabe, quando o público decide se unir, não há estratégia de jogo que segure. O mais curioso é que antes de entrar no programa, Gabi Lee estava em ascensão em sua carreira musical. Seu nome circulava em colaborações e ela vinha conquistando espaço no cenário artístico. Muitos acreditavam que a participação no reality seria o trampolim para solidificar sua imagem. Mas a rejeição trouxe um efeito contrário. Virou pauta em portais de notícias e gerou uma avalanche de comentários questionando se ela teria forças para reverter essa impressão tão negativa. O clima ficou ainda mais tenso quando os outros peões começaram a especular os motivos da rejeição. Uns diziam que foi pela postura estrela, outros acreditavam que a falta de humildade nas tarefas rurais pesou muito. Houve até quem levantasse a hipótese de que a edição do programa mostrou o pior lado dela para o público. E olha, esse tipo de comentário dentro da casa é pura dinamite, porque planta a desconfiança de que qualquer um pode ser o próximo alvo da edição. A eliminação de Gabi Lee não foi apenas uma saída comum. Foi um aviso para todos os outros. Um sinal claro de que o público está atento e não vai perdoar deslizes. Mas o que ninguém imaginava é que por trás das câmeras havia ainda mais detalhes dessa votação que mudariam completamente a forma como os peões enxergavam o jogo. Segura essa bomba. A madrugada que veio depois da eliminação de Gabi Lee foi simplesmente explosiva. A sede virou um campo de tensão silenciosa, onde cada suspiro parecia esconder um pensamento perigoso. Você pode imaginar, todos tentando disfarçar o nervosismo, mas os olhares trocados entregavam o que as palavras não ousavam dizer. O clima estava pesado, como se a sombra da rejeição ainda estivesse rondando o ambiente. Logo depois que as luzes se apagaram, grupos se formaram de forma quase automática. De um lado, alguns peões se uniram na cozinha cochichando em voz baixa, como quem compartilha segredos que poderiam mudar o rumo do jogo. Se ela saiu assim, a gente precisa rever nossas alianças, soltou uma participante com expressão séria. Do outro, havia aqueles que preferiram se isolar, fingindo indiferença, mas na verdade remoendo o medo de também se tornarem alvo do público. É o clássico jogo de máscaras, onde ninguém quer dar um passo em falso. E não pense que a produção deixou passar. Fontes de bastidores garantem que a direção do programa já estava de olho nessa divisão sutil, pronta para explorar cada mínimo detalhe nas próximas edições. Afinal, o público adora ver quando a confiança dos peões começa a desmoronar e o verdadeiro jogo psicológico entra em cena. Mas o ponto alto da madrugada foi uma conversa inesperada entre dois rivais declarados. Ninguém esperava que eles fossem se aproximar, mas a eliminação de Gabi Lee serviu como ponte para um pacto improvável. Se a gente não se ajudar, a gente roda igual ela, disse um deles quase sussurrando. O outro apenas concordou, com aquele olhar calculista de quem já está pensando 3 passos à frente. Você já consegue sentir a tensão? É como se a eliminação tivesse aberto espaço para novas alianças, mais perigosas e estratégicas do que nunca. Enquanto isso, nas redes sociais, os fãs acompanhavam cada movimento pela transmissão ao vivo. E claro, não faltaram prints, cortes e comentários maldosos. Muitos internautas já apontavam os novos alvos do público, analisando expressões, frases soltas e até o silêncio de certos participantes. Como dizem por aí, no reality até o jeito de respirar pode virar motivo para cancelamento. A madrugada seguiu com esse clima denso, carregado de desconfiança e fofocas veladas. Teve peão que tentou se aproximar dos mais populares, quase como quem procura um escudo. Teve também quem preferiu se calar, acreditando que o silêncio seria a melhor estratégia para não atrair atenção. Mas no fundo, todos estavam marcados pela mesma dúvida cruel. Quem será o próximo? E é exatamente isso que deixa o público grudado na tela. A sensação de que a qualquer momento pode estourar uma nova bomba capaz de mudar o rumo da temporada. O que parecia apenas uma eliminação precoce virou combustível para uma madrugada de estratégias ocultas, desconfianças e sussurros. E acredite, meu amigo, o que aconteceu na manhã seguinte foi ainda mais surpreendente. Você não vai acreditar no clima que dominou a sede quando o sol nasceu. Depois da madrugada carregada de cochichos e alianças improváveis, a manhã seguinte parecia mais pesada do que nunca.
O café da manhã, que geralmente é o momento de descontração, virou quase uma cerimônia silenciosa. Cada um sentado à mesa, mexendo no pão ou no leite, mas com a mente a mil. E, claro, o público percebeu essa energia estranha. Não tinha sorriso, não tinha brincadeira, só aquele ar de que todos estavam digerindo o baque da eliminação. Logo cedo, alguns peões começaram a especular em voz alta como quem joga em direta. Será que o público está vendo a gente de verdade? Soltou uma participante, enquanto passava manteiga no pão. A frase caiu como uma pedra no ambiente. Ninguém respondeu de imediato, mas os olhares trocados disseram tudo. O medo de estarem sendo julgados de forma parecida com Gabile já rondava cada um deles. E não pense que parou por aí. Um dos peões mais falantes resolveu abrir o jogo diante de todos. Se ela saiu com rejeição, é porque a galera não engoliu o jeito dela. A gente precisa rever como está agindo aqui dentro. Foi como se ele tivesse colocado o dedo na ferida. Uns concordaram balançando a cabeça, enquanto outros fingiram indiferença. Mas por dentro estavam queimando de raiva. Afinal, ninguém gosta de ser chamado à razão logo cedo, ainda mais em rede nacional. O mais curioso é que até mesmo aqueles que nunca se importaram com a opinião do público começaram a recalcular suas estratégias. Teve peão que passou a ajudar mais nas tarefas, outro que tentou ser simpático à força, e até quem puxou assunto com pessoas de quem sempre manteve distância. Era visível a tentativa de se livrar da imagem negativa que derrubou Gabile. Nos bastidores, a produção vibrava. Essa mudança repentina de comportamento era tudo o que eles queriam para esquentar a narrativa da temporada. Fontes internas revelaram que já havia até planos de colocar provas que forçassem ainda mais a convivência e trouxessem à tona as verdadeiras intenções de cada participante. É como se a eliminação tivesse se transformado em uma ferramenta para acelerar o jogo. Enquanto isso, fora da casa, a repercussão só crescia. Portais de notícias destacavam o medo coletivo dos peões após a rejeição histórica. Fãs de reality comparavam as reações com temporadas antigas, lembrando situações em que uma eliminação precoce mudou o rumo inteiro do jogo. As redes sociais estavam em chamas, e cada gesto da manhã virava pauta nos comentários. Dentro da casa, no entanto, ninguém conseguia relaxar. O clima era de atenção máxima. Até o simples ato de lavar a louça ganhou importância. Quem ajudava era visto como humilde. Quem não se movia era criticado mentalmente pelos colegas. O fantasma da rejeição estava presente em cada detalhe. E como você já deve imaginar, essa tensão só aumentaria quando a produção revelou a próxima novidade da semana. Ninguém esperava por essa. Logo após o café da manhã silencioso, os alto-falantes da sede anunciaram uma novidade que deixou todos em choque. A produção soltou aquela voz firme, chamando os peões para a sala principal. O coração de cada um disparou porque todo mundo sabia. Depois de uma eliminação histórica, qualquer comunicado poderia ser explosivo. E adivinha só, foi exatamente isso que aconteceu. A notícia foi revelada de forma direta. Haveria uma prova surpresa ainda naquela tarde, e o vencedor garantiria um poder especial que poderia mudar completamente os rumos do jogo. Você consegue imaginar a tensão? Alguns tentaram disfarçar com sorrisos, mas por dentro estavam apavorados. Esse tipo de prova mexe não só com a competição, mas também com as estratégias escondidas que cada participante guarda na manga. O clima ficou ainda mais pesado, porque a produção não deu detalhes do prêmio. Apenas disse que o poder teria impacto imediato e visível para todos. Ou seja, era a senha para mais fofocas, mais desconfianças e mais medo. A partir daí, o que se viu foi uma corrida disfarçada por alianças. Teve participante puxando conversa com quem nunca deu bola. Teve abraços falsos. Teve até elogios suspeitos que soavam mais como tentativa de manipulação do que como carinho verdadeiro. Nas redes sociais, os fãs surtaram. A hashtag da prova especial já estava entre os assuntos mais comentados antes mesmo dela começar. Internautas faziam apostas, montavam teorias e até criavam memes imaginando quem iria se dar mal. E claro, ninguém deixou de comparar essa movimentação com a eliminação de Gabile. Se ela tivesse ficado, será que levaria esse poder? Questionavam alguns. Dentro da casa, a tensão era palpável. Um dos peões mais estratégicos comentou em voz baixa:
Esse poder vai ser decisivo. Quem pegar vai virar alvo imediato. A frase foi como uma faísca em pólvora. De repente, todos começaram a olhar uns para os outros com desconfiança. Ninguém queria que o rival mais forte levasse a vantagem. E aí vem o detalhe mais intrigante. Enquanto alguns se mostravam nervosos, outros encararam a novidade como oportunidade para limpar a própria imagem. "Se eu ganhar, vou mostrar para o público que sou merecedora", disse uma das participantes, tentando soar confiante. Mas, convenhamos, era nítido que a fala vinha carregada de insegurança. Nos bastidores da produção, comentava-se que essa prova seria um divisor de águas tão grande quanto a primeira eliminação. Um produtor chegou a confidenciar: esse poder foi planejado justamente para forçar os peões a mostrarem quem são de verdade. A gente quer ver quem se revela sob pressão. Enquanto a tarde se aproximava, cada segundo parecia mais longo. Os peões andavam de um lado para o outro, alguns repetindo frases de incentivo para si mesmos, outros apenas encarando o vazio. Estava claro que ninguém queria repetir o destino de Gabili. A rejeição ainda era um fantasma, e o poder misterioso da prova prometia assombrar ainda mais quem não estivesse preparado. E acredite, quando a competição começou, o que se viu foi digno de deixar qualquer fã de reality grudado na tela. Segura essa bomba. A prova especial foi simplesmente um espetáculo à parte. Logo que os peões chegaram à arena, a expressão de cada um já entregava a mistura de nervosismo e adrenalina. A produção caprichou no cenário, trazendo obstáculos que exigiam não apenas força física, mas também estratégia e sangue frio. E aí começou a disputa que deixou todo mundo de boca aberta, inclusive quem acompanhava de fora. O desafio consistia em atravessar um circuito cheio de etapas, desde equilíbrio em plataformas estreitas até resistência em carregar sacos pesados de milho. Parecia simples no início, mas a cada fase a dificuldade aumentava, e os ânimos dentro da arena ficaram cada vez mais exaltados. Teve peão tropeçando, teve gritos de incentivo, teve até quem tentou jogar psicológico contra o adversário. Era cada um por si, mas com a torcida dividida em sussurros venenosos, vindos da plateia improvisada dos próprios participantes. E adivinha? Os menos cotados surpreenderam. Enquanto os mais fortes fisicamente começavam a cansar, um dos peões considerados planta se destacou pela calma e precisão. O público, que acompanhava tudo em tempo real, não perdeu tempo. Os comentários pipocavam na internet, chamando o participante de azarão e dizendo que Gabili deve ter se revirado por perder a chance de estar ali. Ninguém esperava por esse desempenho. Mas, como sempre, a atenção não ficou só no circuito. Durante a prova, houve uma troca de farpas que quase terminou em barraco. Um dos peões reclamou que estava sendo atrapalhado de propósito e soltou em alto e bom som: "Isso aqui não é prova, é armação." A frase ecoou e causou mal-estar, deixando os outros ainda mais inflamados. Até o apresentador precisou intervir, lembrando que qualquer desrespeito poderia resultar em punição. E claro, essa cena foi imediatamente parar nas redes, virando assunto de memes e teorias conspiratórias. No final, depois de suar, gritar e quase perder o fôlego, o grande vencedor foi justamente quem ninguém apostava. Um participante que vinha sendo alvo de críticas por não aparecer no jogo, mostrou que estava mais vivo do que nunca. A vitória dele foi recebida com palmas forçadas por alguns e cara feia por outros. Dentro da casa já dava para sentir: esse novo poder iria bagunçar todas as estratégias. E o prêmio? Um poder misterioso revelado apenas no final da prova. O vencedor teria a chance de trocar um dos indicados à próxima roça por qualquer outro participante da casa. Você tem noção do impacto disso? Foi como jogar gasolina em uma fogueira que já estava acesa. De repente, todos perceberam que qualquer aliança poderia ruir em segundos. Do lado de fora, os fãs vibraram com a reviravolta. Hashtags com o nome do vencedor dispararam, e os comentários apontavam que ele poderia se tornar um dos favoritos do público. Mas como todo reality ensina, favoritismo dura pouco quando a pressão aumenta. Dentro da casa, a vitória inesperada virou munição para fofocas intermináveis. Uns já cochichavam que era injusto, outros planejavam se aproximar do novo poderoso. E o mais incrível é que naquela noite ninguém conseguiu dormir tranquilo. Afinal,
O fantasma da rejeição de Gabi ainda rondava, e agora havia um novo fantasma: o medo de ser puxado para a roça de surpresa. Você não vai acreditar no clima que tomou conta da sede depois da prova. O vencedor, aquele peão que ninguém dava nada, voltou para a casa com ares de herói, mas também carregando o peso de um alvo enorme nas costas. O poder de trocar um dos indicados à próxima roça por qualquer outro participante era simplesmente explosivo. E claro, bastou a notícia se espalhar para que os cochichos começassem a dominar todos os cantos. Na cozinha, alguns se aproximaram dele como nunca antes. "Você mandou bem demais, parabéns", disse uma participante, com um sorriso que soava mais falso do que nota de R$3. Do outro lado, havia quem preferisse ignorar, já pensando em estratégias para neutralizar essa vantagem. Um peão comentou em voz baixa para o colega: "Ele vai ser o próximo alvo, não tem jeito." E você sabe, quando essas palavras saem, é só questão de tempo até virarem realidade dentro do jogo. Mas o mais intrigante foi perceber como o poder mudou a dinâmica do grupo. Até os mais confiantes passaram a medir palavras. Ninguém queria correr o risco de ser puxado de surpresa para a roça. A vitória do azarão transformou a hierarquia da casa, trazendo à tona inseguranças que estavam adormecidas desde a saída de Gabi. Era como se o fantasma da rejeição tivesse ganhado um reforço de peso. E não pense que as alianças ficaram intactas. Muito pelo contrário. Teve grupo rachando em silêncio, com membros desconfiando uns dos outros. "Será que ele vai usar o poder contra nós?" perguntou uma das líderes de panelinha, tentando arrancar informações. A resposta foi um silêncio constrangedor, que deixou claro: a confiança estava abalada. Nas redes sociais, os fãs vibravam com cada detalhe. O público já especulava quem seria o alvo da troca, criando listas, enquetes e até campanhas pedindo que o novo poderoso fizesse justiça contra os mais odiados. Memes começaram a circular com a imagem do vencedor como o vingador do reality. Mas, ao mesmo tempo, outros alertavam: "Cuidado, o favoritismo dura pouco." Dentro da casa, o clima de fofoca era insuportável. Cada conversa parecia esconder uma negociação secreta. Teve quem ofereceu apoio incondicional, teve quem fez promessas de lealdade eterna e até quem ensaiou uma aproximação emocional, fingindo amizade de longa data. O peão, claro, aproveitou o momento. Mas, no fundo, dava para sentir que ele também estava inseguro. Porque todo poder tem um preço: ser visto como ameaça. E aqui vem o detalhe mais saboroso. Durante a madrugada, algumas câmeras flagraram ele conversando sozinho no quarto, ensaiando frases para justificar a decisão que teria que tomar. "Se eu trocar, vão me odiar. Se eu não trocar, vão me chamar de covarde", murmurava enquanto encarava o teto. Esse momento, claro, caiu nas redes e viralizou em minutos. Ou seja, o poder que parecia um presente virou uma verdadeira bomba relógio. E todo mundo já sabia: quando chegasse a hora de usá-lo, a casa inteira ia tremer. Ninguém esperava que a tensão fosse chegar a esse ponto. O dia da formação da roça já é naturalmente carregado de emoções, mas dessa vez havia um detalhe a mais: o poder especial conquistado na prova. Todo mundo sabia que a qualquer momento a bomba iria estourar, e a pergunta que rondava a sede era simples: quem seria puxado de surpresa? O clima no início da votação estava insuportável. Alguns peões tentavam sorrir, outros preferiam se calar. Mas os olhares eram como facas. O apresentador conduzia a dinâmica com aquele tom firme, e cada voto parecia aumentar o suspense. Os indicados foram se formando um a um, enquanto a respiração dos demais se acelerava. E então chegou a hora da revelação. Com a voz trêmula, mas tentando manter uma postura de segurança, o vencedor da prova levantou a carta do poder. O silêncio foi imediato. "Eu tenho o direito de trocar um dos indicados por outro peão da casa", anunciou, com os olhos brilhando entre nervosismo e satisfação. Você pode imaginar o impacto. Todos ficaram paralisados, como se o tempo tivesse parado. E aí veio a decisão. Ele respirou fundo, olhou ao redor e soltou: "Eu vou trocar fulano por ciclana." Pronto. A sede virou um caldeirão prestes a explodir. O escolhido para ser retirado respirou aliviado. Mas o novo indicado não conseguiu esconder a indignação. "Sério que você vai fazer isso comigo?" A disparou sem nem esperar o apresentador encerrar a fala.
Foi a deixa para um bate-boca daqueles que rendem horas de replay. A briga se espalhou pela sala como fogo em palha seca. Teve grito, dedo em riste e até lágrimas. Outros peões tentaram apaziguar, mas no fundo estavam adorando a cena, porque sabiam que quanto mais confusão, menos atenção sobre eles. Isso é covardia, acusou a nova indicada. É estratégia, é jogo, se rebateu o dono do poder. E assim nasceu mais uma rivalidade para movimentar a temporada. Do lado de fora, o público foi à loucura. As redes sociais explodiram em tempo real, com torcidas comemorando a escolha e outras condenando a ousadia. A hashtag com o nome do novo indicado entrou nos trending topics em minutos, acompanhada de milhares de comentários, memes, vídeos editados e até comparações com eliminações passadas se multiplicaram como rastilho de pólvora. Dentro da sede, o clima era de guerra fria. O peão que usou o poder sabia que tinha comprado briga com metade da casa, mas tentava se convencer de que o público estaria ao lado dele. Já a nova indicada jurava vingança, prometendo que, se voltasse da roça, iria virar o jogo contra todos que riram ou aplaudiram a decisão. Foi um momento histórico. O poder misterioso finalmente usado, transformando alianças, criando novas rivalidades e deixando todos com a sensação de que nada estava seguro. E olha, o que aconteceu na eliminação seguinte deixou todo mundo ainda mais em choque. Você não vai acreditar no que aconteceu na noite da roça. Depois da tensão criada pelo uso do poder especial, a expectativa para a eliminação era simplesmente absurda. O público estava dividido, as torcidas brigavam nas redes sociais, e dentro da casa cada peão vivia o nervosismo à sua maneira. Uns rezavam em silêncio, outros riam para disfarçar o medo, mas todos sabiam. O destino de alguém estava prestes a ser selado em frente a milhões de pessoas. O apresentador fez suspense como nunca. Cada pausa parecia uma eternidade. Hoje o público decidiu: quem deixa o jogo agora é... Silêncio, corações disparados, até que o nome foi anunciado. E, meu amigo, foi uma explosão. A participante que havia sido puxada para a roça pelo poder especial acabou eliminada com uma porcentagem altíssima. Ninguém esperava esse desfecho. A casa inteira ficou em choque. O clima foi de puro constrangimento. O peão que usou o poder mal conseguia disfarçar o alívio. Era como se sua estratégia tivesse sido validada pelo público. Já os aliados da eliminada não conseguiram segurar a revolta. Isso é injusto. Ela não merecia sair agora, gritou uma colega com lágrimas nos olhos. Mas o fato era um só. O público não perdoou e a decisão foi soberana. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Uns comemoravam a eliminação como um ato de justiça divina, enquanto outros acusavam o reality de manipulação. A internet virou um ringue de debates, com hashtags exaltando e atacando os protagonistas do momento. O nome da eliminada e do peão que usou o poder ficaram entre os assuntos mais comentados do país por horas seguidas. Era impossível escapar da repercussão. Dentro da sede, a eliminação foi um divisor de águas. O grupo que se considerava mais forte ficou abalado, percebendo que o público não estava alinhado com seus planos. Já os mais isolados viram uma oportunidade de crescer, acreditando que poderiam conquistar o favoritismo se jogassem de forma mais estratégica. Se ela saiu, qualquer um de nós pode rodar, comentou um dos peões, resumindo o clima de incerteza. E aí vem o detalhe que ninguém esperava. Antes de sair, a eliminada deixou um recado afiado. Olhou para os colegas e soltou: cuidado, porque aqui dentro todo mundo finge ser amigo, mas lá fora o público vê tudo. A máscara de vocês vai cair. Foi um momento gelado, que deixou a casa em silêncio absoluto. Esse discurso virou combustível para ainda mais discussões nas horas seguintes. Com 2 eliminações seguidas marcadas por rejeição, o reality ganhou um tom ainda mais imprevisível. A primeira saída de Gabi Lee já tinha mexido com os ânimos, mas essa segunda, resultado direto do poder misterioso, mostrou que o jogo estava apenas começando. E como todo bom reality, a certeza é uma só: a cada semana novas bombas vão explodir. E aí, meu amigo, pode se preparar, porque o que vem pela frente promete ser ainda mais insano do que tudo o que